Aí, tinha esquecido aqui. Então, na verdade, ah, quando eu dou a matriz do PROC-V, eu pego isso aqui tudo. E se você não pegar o cabeçalho, é até mais orientado, né? Pô, mas então como é que eu dou? Como é que eu consigo informar para ele que eu quero a informação dessa coluna, ou desta coluna, ou desta coluna, né? É justamente essa coluna de referência. Só que aí eu não vou falar o nome dela, eu vou falar qual que é o número dela, tá? Como assim número, Malaspina? Número a partir da primeira coluna onde está o meu valor procurado. Então, essa aqui sempre será a primeira coluna, tá? Aí, segunda coluna, terceira e a quarta. Então, se eu quiser o valor da, do preço, eu tenho que colocar aqui o número de coluna, né, de referência de coluna, número 4. Então, ele vai contar as colunas e ele vai retornar o valor da quarta coluna, da terceira coluna, assim sucessivamente, certo? Aí, na hora que a gente for fazer lá, vocês vão entender como é que ele funciona, tá? Os parâmetros obrigatórios são esses aqui. Aqui no final tem um parâmetro não obrigatório, tá? Que é a forma, vou colocar aqui, ó, forma de trabalho ou de busca, forma de busca dele, certo? Como é que será então esse negócio de forma de busca? O PROC-V, ele trabalha aqui com duas maneiras: correspondência aproximada e a correspondência exata. E aqui começam os problemas do PROC-V, tá? Na verdade, quais são os dois problemas do PROC-V? São dois, tá? Começa aqui nessa informação aqui, no, número, no índice da coluna, tá? E na forma de busca. Quais são esses problemas? Ah, o lance da coluna. Vamos imaginar uma seguinte situação assim, deixa eu dar uma seguinte situação. Vamos imaginar que aqui eu tivesse, sei lá, acessórios, tá? E aí aqui eu tivesse as informações aqui. Completo, somente ar, somente direção, eu tivesse essas informações aqui, tá? Bom, o grande problema é o seguinte: eu não falei que você começa a contar a partir da coluna do valor procurado? Então, um problema corriqueiro que acontece é o seguinte: eu precisar de informação que está para trás da coluna do valor procurado, né? Ou seja, está para a esquerda e não para a direita. Eu não consigo buscar as informações que estão para trás, tá? Repito, não consigo. Nesse caso, eu teria que pegar, copiar isso aqui e trazer para cá. Aí, ok, certo? Mas o duro que às vezes eu não consigo mudar o layout da minha tabela. Eu não posso fazer isso. O layout está travado, o layout não pode ser alterado e eu não posso mudar a coluna de lugar, né? Então, nesse caso, lascou. Tudo que ficar para trás, eu não pego. Eu não consigo buscar. Então, aí, nesse caso, é onde você utilizaria, por exemplo, o índice e o CORRESP, para você buscar o que ficou para trás. Esse é o primeiro grande problema do PROC-V, certo? O segundo grande problema é isso aqui, ó, a forma de procura, tá? Correspondência aproximada, correspondência exata. A gente já tem uma ideia de como ele funciona.
né? Então, um exemplo aqui, ó, vou colocar aqui, 1, 2, 3, 5, 6, 7, vai. Eu não tenho o número 4, tá? Mas eu quero buscar o número 4. Então, vamos colocar aqui que o valor de busca é o 4. Na correspondência aproximada, que é a padrão, tá? Não pode esquecer. Se você não informar esse último parâmetro, é o formato que ele vai trabalhar, tá? Ah, se eu buscar com correspondência aproximada o 4, o que vai ocorrer? Não tem o 4. Ele começa 1, 2, 3, 5, parou. Mesmo que o 4 tivesse aqui, ó, tá? Mesmo que ele tivesse aqui. Só que 3, 5, o primeiro número ou a primeira letra, né, tiver ordenado, ou o primeiro número aqui, no caso, que for maior que o valor procurado, ele já para. Ele não continua, certo? E aí ele vai trazer um valor aproximado desse 4 para você. Bem provavelmente será o 3, certo? Porque o valor aproximado para ele, nessa forma aproximada, o 5 já faria parte de uma outra etapa, vamos dizer assim. Então, ele bem provavelmente traria o 3 para você, certo? Então, ele te traz alguma coisa, mesmo que não seja o valor que você está procurando, tá? Ele traz. Então, o que que acontece? Já deu para perceber que para esse tipo de funcionamento, a sua coluna do valor procurado, que seria essa aqui, ó, ela tem que estar ordenada. Porque se ela não tiver ordenada, como no exemplo que eu dei aqui, ó, que o 4 estava aqui, a partir do momento que ele encontra um número maior que o 4, ele para. Porque, teoricamente, o 4 não pode estar depois do 5, porque o 5 é maior. Então, até aí tudo bem, Malaspina, ordena lá e acabou. Pois é, mas pode ter situações em que a sua tabela está ordenada já, só não está por essa coluna que você quer fazer. E aí você também não pode, eventualmente, trocar essa ordenação, tá? Porque na hora que você for ordenar essa coluna, você vai ter que ordenar as demais, senão vai bagunçar. Então, às vezes, você também não pode mexer na questão da ordenação, tá? A correspondência exata, essa não tem firula. Como ela não aproxima nada, ela vai correr a coluna inteira, entendeu? Até encontrar, ou não, né? Então, nesse caso aqui, funcionaria, porque ele vai correr a coluna inteira. Se ele não encontrar o 4, aí ele não te retorna nada, mas ele vai correr a coluna inteirinha até encontrar, tá? Então, mas então esse é o formato que eu mais vou trabalhar. Então, eu só vou trabalhar de maneira exata. Depende. Se você tiver só procurando é, valores assim, cadastro, eu costumo falar tipo cadastro, assim, né? Que eu tenho informações sobre um determinado item. Aí, bem provavelmente, você vai trabalhar de maneira exata, vai dar certo para você. O grande problema é se você trabalhar com fluxo de valores, né? Um exemplo disso, por exemplo, pessoal de RH, tá? Que ele está calculando lá os descontos. Até a gente até tem um exemplo hoje de folha de pagamento. Os descontos de da folha de pagamento lá. Imposto de renda, vale transporte, esse tipo de coisa. O imposto de renda não é um valor único para todos os salários, né? Ele vai
aumentando, ou seja, ele tem um fluxo de tanto a tanto, desconta tanto, de tanto a tanto, desconta tanto, e assim sucessivamente. O que que acontece? O valor que eventualmente o cara vai digitar aqui, por exemplo, R$ 2.500. Se eu for na minha tabela onde estão esses valores, eu não tenho R$ 2.500. Vamos imaginar que eu tenho de 2.000 a 3.000, né? Esse valor, 2.500, não existe na tabela, ele está implícito. E aí, nesse caso, você não pode utilizar o PROC-V de maneira exata, porque ele não vai encontrar nenhum valor. Então, nesse caso, você vai ser obrigado a trabalhar de maneira aproximada, porque o aproximado, ele consegue entender que o valor que você está procurando está entre esse trecho. E aí ele te dá o valor que você precisa. Tá? Nós vamos fazer um exemplo desse ainda hoje. Tá? Então, não tenta ah, padronizar. Ah, eu sempre vou usar assim. Ah, eu sempre vou usar assado. Não, porque se mudar a cor da grama, aí a gente morre de fome, né? Tem que entender os dois formatos de trabalho para que você possa analisar diante da situação qual que vai ser o cenário ideal para você, né? Qual que vai ser o formato de trabalho ideal para você. Tá certo? Entendeu? Bom, então esses são os problemas, né? De você não poder mexer na sua tabela e tiver informação para trás, eu preciso ordenar e eu não posso ordenar por essa coluna, tá? Esses são os problemas do PROC-V. Se você não tiver esses problemas, né? Ou seja, você conseguir implementar o PROC-V de maneira ampla, meu, você está tranquilo. O PROC-V vai ser a oitava maravilha do mundo para você, tá? Bom, eu vou começar aqui fazer, então vamos, né? Porque eu vou dar tempo. Não precisa querer fazer junto comigo, porque eu vou dar tempo para você fazer ah, depois, fazendo aí no seu exemplo, tá? Então, ó, aqui no modelo eu não posso digitar nada, porque é onde o camarada vai digitar o modelo. Então, como é que eu coloco fórmula aqui, né? Não tem jeito, é só vir para baixo. Eu quero o ano é a coluna 2, tá vendo? Ó? Então, beleza. Então, eu venho aqui, ó, PROC V. Olha lá o que que ele me dá, ó. Valor procurado, matriz de tabela, número de índice da coluna e procurar intervalo. Esses são da mesma, né? São os mesmos parâmetros que eu expliquei lá ali para vocês. Valor procurado, quem que é? É o valor que o carro, né? O modelo do carro que o cara vai me dar para eu poder levar lá no PROC-V. Lembra que o PROC-V toma lá da cá. Eu dou uma informação para ele e ele me retorna outra. Qual a informação que eu vou levar para ele? O modelo do carro. É a informação que eu tenho. É o B3, tá? Ponto e vírgula. Qual que é a minha matriz? A minha matriz é isso aqui, ó, inteirinha. De preferência, não pega o cabeçalho para ele não ficar meio confuso, né, com esse cabeçalho, tá? Ah, vou ter que travar? Se tiver, nesse caso aqui, o ideal, né, seria numa situação normal aqui, o travar seria o ideal. Mas aqui, como é o primeiro exercício, não vamos travar não, porque aí a gente vai fazendo as três linhas manual, né? E aí fixa melhor, tá? Então, ponto e vírgula. Número de índice da coluna. O que que você quer? Eu quero o ano. Qual que é o número da coluna do ano? A partir sempre da coluna do valor procurado.
Então, é o valor procurado. E 2 é o ano. Então, eu vou colocar aqui o número 2. Eu quero a informação da segunda coluna. Com essas informações, ele já funcionaria? Funcionaria se aqui tivesse ordenado. Está ordenado? Não, não está ordenado, tá? Então, eu vou ter que vir aqui, ó. O que que ele está te pedindo? Qual que é a forma de busca, né? Correspondência aproximada ou correspondência exata. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que ser obrigado a buscar de forma exata, porque senão ele não, a hora que eu colocar a captiva, por exemplo, captiva é um que ele não vai encontrar de forma nenhuma, tá? Ah, e Enter, ND. ND não definido, por quê? Porque eu não digitei o modelo lá ainda. Dá até para a gente tratar esse erro sair, tá? Mas é porque aqui não tem nenhum valor, por isso que ele não consegue buscar. Então, se eu colocar, por exemplo, Golf 2015, olha lá. O Captiva também é 2015. Vamos no HB20, né? Vou vir aqui, HB20, 2016, tá? Olha isso, que coisa doida. Então, ele está indo com esse valor aqui, ele encontra o valor, ele vai na coluna que eu pedi para ele e ele traz o valor de lá. Tá vendo? Entendeu como é que funciona o PROC-V? Qual que é o mais legal do PROC-V? Ao contrário da função C, gente, deixa eu até deixar aqui. Ao contrário da função C, o PROC-V não termina quando eu fecho parênteses. Isso quer dizer o quê? Eu posso ter soma de PROC-V, divisão, multiplicação. Eu posso multiplicar por um valor qualquer, né? Então, por exemplo, o valor que o PROC-V está me trazendo é em porcentagem, mas eu já quero trazer em valor para depois já totalizar alguma coisa. Eu consigo fazer isso, tá? O PROC-V ele não para. O que eu colocar ali para frente, ele vai fazer. A função C não, fechou parênteses, fechou boteco. Tá? Ela não faz o que tiver. Tudo que você tem que informar para a função C tem que estar dentro dos parênteses dela. Se ficar para fora, um abraço, não vai ser feito, tá? Então, o PROC-V ele é muito legal por causa disso. Beleza? Vamos tentar fazer aí? Eu vou dar uns segundinhos aí. Enquanto vocês vão fazer, deixa eu só pegar um copo de água lá, gente. Enquanto vocês vão fazendo aí. Um minutinho só. Voltando. Deu certo aí? Deu ou não? Fazendo. Tá fazendo? Espera aí então que eu aumento o zoom aqui, ó, para ficar olhando aí, para ficar mais fácil para vocês.
Deu certo. Deu certo? Deu. O resto, as meninas aí conseguiram? Sim. Sim? Sim. Sim. Beleza. Entendeu o funcionamento? Então é mais ou menos assim, ó. O Excel, procura para mim, né, o B3 nesse trecho e se você encontrar, traz a informação da segunda coluna, tá? É isso que você está falando para o PROC-V, tá? Para o Excel. Então, ó, a cor, vamos lá. PROC-V, valor procurado continua sendo o mesmo. O HB20 não muda. Ah, mas não é o 2016? Não, hein? Não, é só o PROC, é só o modelo. Qual que é a matriz? É a mesma, não muda. Agora, o número de índice da coluna. Qual que eu quero? Eu quero a cor. Então, é a minha coluna número 3. Eu ainda vou ter que trabalhar de maneira falso, tá? Então, olha lá. O HB20, ele é um azul, tá? Vamos pegar o Jetta. Jetta. O Jetta é 2014 e é branco. Aí, ó. Perfeito. Olha lá. Então, deixa eu dar um zoom aqui para você ver como é que funciona aqui. Mais uns segundinhos para você fazer aí. É a mesma coisa do 2014, a gente só mudou a coluna. E quem quiser já fazer o preço, já pode fazer o preço aí. Dá um segundinho aí para vocês fazerem. Em vez de falso, vai ser verdadeira no final? Não, é falso também. Quem está falando? O Carlos. O Carlos. O falso vai ser igual para todos aí, porque como eles estão indo na mesma coluna, que é onde está o modelo, essa coluna ela vai tá sempre desordenada, né? Então sempre falso. Não entendi. Deu certo? Vocês estavam vendo no Twitter da Miriam Leitão, eu sigo ela. O pessoal, cientistas detectaram, né, coronavírus no ar, em ruas e em imóveis próximos a hospitais. Olha que beleza. Aí moiou, hein? Aí lascou tudo. Bom, vamos lá aqui? Conseguiu fazer? Então, ó, aqui
PROC V é o mesmo cara, ponto e vírgula, vem para cá, ponto e vírgula, agora é a minha coluna número 4, e agora é o falso. Olha lá. Então, eu vou vir aqui, vou botar a moedinha, olha lá, Fusion, vamos testar. Olha lá, 2013, prata, 48 mil. Olha lá. Tá? Aí, a gente só faltou o Captiva, 2015, verde, 60 mil. Perfeito. Certo? Conseguiu entender? Então, esse de valor exato, ele funciona simples assim, tá? Ele busca, né, pega o valor, busco nesse trecho e qual que é a coluna que eu trago de volta. E aí, como é que eu vou buscar isso dentro lá da minha da matriz? Qual que é o jeito que eu vou buscar? Ou você aproxima, ou você é um valor exato, né? Se você não trabalhar com esse tipo de valor, né, assim, de fluxo de valores, você pode pensar que a forma mais usual que você vai utilizar realmente será o de falso, né? Agora, se você trabalhar com essa questão de fluxo, aí bem provavelmente você vai ter que trabalhar de maneira aproximada. Ô Malaspina, tem uma pergunta. Caso a minha coluna do valor procurado esteja ordenada, né? Mesmo assim, eu vou ser obrigado a funcionar como falso? Não. Se ela estiver ordenada, o aproximado também vai te ajudar da mesma maneira, tá? Então, se você tem a certeza que a coluna tá ordenada, aí nesse caso tanto faz o aproximado ou o exato, os dois vão trabalhar da mesma maneira, tá? Então aí, se você tiver essa certeza, não precisa nem dar esse último parâmetro aqui, tá? Você nem é obrigado a dar, porque o aproximado também vai funcionar. Certo? Aqui nesse exemplo, eu acabo dando uma outra coisinha, não por inteira, mas só um pedacinho dela, que também é um assunto do Excel avançado. Você vê que os últimos dias do curso é só Excel avançado. Por exemplo, para que o cara vai digitar aqui se a tabela está aqui do lado, né? Ah, não, mas ô Malaspa, mas aí estaria oculto, não é? Estaria oculto. Aí o cara tem que digitar. Beleza, mas como é que ele vai digitar se está oculto? Qual que é o modelo? Ele sabe o modelo sem ver? Não é? Verdade, hein, Malaspina? Como é que ele vai digitar aqui? Que ele não vai saber quais são os modelos, né? Então, o que que acontece? A gente tem um esqueminha aqui bem legal, que dá um efeito bem legal. É um recurso do Excel que é para proteger a entrada de dados. Como assim proteger? É sabido já que a entrada de dados, ou seja, a digitação, né, das informações na planilha, costuma ter muitos erros de digitação, né? E é onde até você tem aí erros graves de cálculo e tal. Então, o Excel tem um conjunto de ferramenta que ele tenta proteger essa questão da entrada, né? Porque se o cara digitar alguma coisa errada, por exemplo, golfe, né? Vamos imaginar que a pessoa digita golfe, ele não traz, tá vendo? Só por causa de uma letra. Então, o que que acontece? Será que não tem jeito da gente proteger isso aí? Tem, tá?
No caso aqui do Excel, você vai vir aqui, ó, em dados, tá? Lá em cima, guia dados. E aqui, ó, nesse grupo ferramentas de dados, aqui, ó, eu tenho esse símbolozinho aqui, ó, que é validação de dados, certo? Eu vou fazer uma validação de dados. Então, a validação tem vários tipos, não vou ficar explicando aqui, só vou dar esse exemplo aqui que vai deixar bastante legal e serve para vocês, não é um negócio difícil. Lembra que o objetivo da validação é proteger a entrada de dados, né? Só que nesse caso, nesse tipo de validação, que ela vai ter um monte aqui, ó, se você olhar, tem vários, ela te dá um efeitinho que você precisa, tá? Que é justamente essa que eu parei o mouse aqui sem querer. Ela se chama validação do tipo lista. O que que ela faz? Ela cria uma lista, né? Para a pessoa escolher dentro dessa lista. Então, ó, a hora que eu coloco lista, ela me habilita a fonte. Qual que é a fonte? Isso aqui, ó. Pego aqui. Os nomes aqui. Ok. Então, o que que acontece agora? A hora que eu clico na célula B3, não sei se consegue ver aí, mas aparece uma setinha do lado, ó. Olha lá, ó. Quando eu clico fora, ela some. Mas quando eu clico aqui, ela aparece. E aí, ó, quando eu clico nela, aqui, ó. Olha que chique. Pronto. Olha lá, ó. Aí, dessa maneira, não tem como o cara digitar errado, tá vendo? Por quê? Porque se ele cismar, por exemplo, Fusca, olha lá, ó, não tem na lista. Você tem que escolher dentro da lista, bonitinho. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha que chique, tá? Então, repetindo, a guia dados, o grupo ferramentas de dados e validação de dados. Qual que é o tipo da validação? Você vai criar do tipo lista. E aí dá o período dos nomes aí. Faz aí, vamos ver se dá certo. Você vai fazer somente na célula B3, só onde está digitando o modelo do carro, tá? Dá uns segundinhos aí para vocês fazerem. Deu certo. Deu certo? Fica legal, né? Fica bacana. Fica bacana. E aí você pode fazer isso em qualquer outra situação, né? Desde que a pessoa, você pode colocar valores, você pode colocar um monte de coisa aí para que a pessoa escolha. E aí você começa a ter uma outra interação. Isso aqui poderia até sair, viu? Isso aqui, ó. Isso aqui já pode até ocultar, por exemplo, aí que isso aqui continua funcionando, ó, normal, tá? Olha lá. Que eu posso colocar uma foto, né? De, de garagem, posso tirar aqui as linhas de grade, olha lá como fica bacaninha, ó. Então, o que que acontece? Você começa a ter uma outra iteração, um outro tipo de interação com o seu usuário, né? A coisa começa a mudar, o cara consegue escolher o que ele quer e você dá todas as informações. Aí o cara vai falar, nossa, mas que trem doido que você fez aqui e tal, o que que é isso?
é PROC-V com a validação de dados, né? E a pessoa vai achar que você fez um monte de coisa diferente aí, tá? Malaspina, Oi. suponhamos que tenha vendido o Golf. Ah, Eu excluo ele da tabela aqui. Ele vai conseguir puxar mesmo assim? não, se você tirar daqui, ó, né? Só se você excluir essa linha aqui, ó, né? Ele já sai da lista. Olha lá, ó, só que ele ficou a linha em branco, tá vendo aqui? Entendi. Entendeu? Não, beleza. Aí você já não consegue mais. Aí teria que excluir a linha mesmo. Se você excluir a linha, né? É que aqui, se eu excluir a linha, deixa eu ver se eu tiro isso aqui, teria que deslocar para cima. Isto. Olha lá. Aí ele sai daqui, ó. Uhum. Entendi. Entendeu? Entendi. Ó, salvar como? Eu vou colocar aqui resolvido. Depois mandar para vocês. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilão, né? Então a gente fez esse primeiro. Vamos fazer agora o IMC. Deixa eu ver se o IMC é um. Porque eu vou crescendo na complexidade, tá? Tem uns mais fáceis, tem uns fáceis aqui. O IMC é facinho, ó. Abre o IMC aí. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Abriu todos aí? Sim. Então, aqui é uma tabela ingrata que calcula o seu IMC. E ela vai te falar se você, no final, né? Se você precisa fazer regime ou não. Basicamente, fui eu que criei essa coluna, tá? Então, eu coloquei muito magro, precisa fazer regime? Regime para emagrecer, tá? Não é regime de engorda, não. Não. O normal, não. O sobrepeso, sim, 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 tá? Então, a partir do sobrepeso, sim. E aí eu coloquei qual que é a fórmula do IMC aqui, ó. Qual que é? É peso dividido por altura ao quadrado, tá? Então, nesse caso, como é que a gente vai fazer aqui? A gente não tem altura ao quadrado, né? Mas a gente pode fazer o quê? Multiplicar a altura vezes a altura, vai dar a mesma situação. Então eu tenho o nome, a idade e aqui os valores, tá certo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, vou pegar o peso dividido por. Aí aqui, ó, vamos fazer o contrário, ó. Ops, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu não vou pegar o peso. Dividido. Aqui eu vou colocar entre parênteses para facilitar. Altura vezes altura. Então eu multiplico duas vezes ele. Ó, 27,87, né? A gente pode até brincar de arredondar isso aqui, tá? Tem uma função que arredonda isso aqui, para a gente ter um valor melhor. Certo? Como é que eu arredondo isso aqui? Através de função e não através de formatação. Tem uma função que chama arredondar para cima. Olha lá. Arredondar para baixo, arredondar para cima. Eu vou arredondar para cima. Então, deixa eu primeiro mostrar como é que ficou a fórmula, para depois a gente colocar como é que arredonda para cima. Aí, ó. Esse é, essa é a fórmula para eu chegar no meu IMC. E aí a gente vai fazer o arredondar para cima aí para ficar bonitinho.
Conseguiu fazer o IMC? Posso fazer o arredondar? Pode. Não, essa aí que eu não consigo fazer. Tá. Então eu espero. Tá dando erro de fórmula. Está colocando igualzinho, tá aqui na tua tela aí, ó. Não, agora deu Igual. certo. Deu certo. Ah, deu certo? Deu. Bom, agora nós vamos fazer, então, o arredondar para cima, para não ficar esse número quebrado. É claro, se você fosse aqui, ó, você ia tirando essas casas decimais. Mas eu vou pegar aqui, ó, arredondar para cima, tá? Então, olha o que eu fiz. Eu coloquei o arredondar para cima depois do sinal do igual e antes do D5 que divide o C5 lá, a multiplicação do C5. Eu só coloquei, cliquei com o cursor lá e puxei o arredondar para cima, tá? Eu não vou fazer nada, não vou alterar nada na fórmula que estava antes, certo? Ou seja, o D5 dividindo a multiplicação lá. Eu não vou mexer em nada isso aí. Eu só coloquei o arredondar para cima antes, e aí ele está falando quantos dígitos você quer depois, Aral, né? O num, onde a gente está, é a fórmula. E aí, ponto e vírgula, quantos números, dígitos você quer? Eu vou vir aqui, ponto e vírgula, depois, ó, depois da minha fórmula, pulei a fórmula, e aqui eu vou colocar zero, porque eu não quero casa decimal, tá? Então, na hora que eu der o quê? Olha lá, ó, ele arredondou para cima, tá? Aí aqui sim eu faço isso aqui, ó. Eu tiro as casas decimais aqui. Então, olha só que bacana que ficou. Eu arredondei. Claro que seguindo aquela lógica matemática ele faz, tá, gente? Que lógica matemática? Se for a questão do arredondar para cima do 27,5, por exemplo, aí fica 28 mesmo, tá? Então lembra que você não altera em nada a fórmula que a gente já tinha feito, né? Ela vai ficar aí, você vai pular ela. Deu certo aí, galera? Não? Você colocou arredondar, sempre começa a digitar, Carlos. A hora que ele trouxer a fórmula, o nome da função, aliás, ou você dá o tab em cima dela, ou você dá dois cliques. Por quê? Porque se você não escrever certinho, por exemplo, eu tenho no arredondar para cima, eu tenho pontos. Então, se você escrever o nome da função e não colocar esses pontinhos, ele não vai, ele não vai pegar, né? Então, sempre, a hora que você começa a digitar, que ele já traz a função, se você for trabalhar com o mouse, você vai lá e dá dois cliques em cima da função, porque aí ela traz a nomenclatura certa, né? Porque às vezes a gente escrevendo, a gente acha que está escrevendo certo, mas não está. Não, mas deu certo. Ah, deu agora? Deu.
O resultado, agora é isso aqui, ó, né? Mas, ó, veja, a gente vai ter que trabalhar de maneira exata? Não posso. Por quê? Por exemplo, ó, vamos pegar o primeiro, 28. O 28 existe aqui? Não. Não. Ele não está aqui, ó. Ele está implícito entre 25 e 30. Mas o valor 28, ele não está expresso aqui. E é por isso que a gente não pode utilizar o correspondência exata. Apesar de estar ordenado, eu não tenho todos os valores que eu tenho aqui, ó, eu não tenho aqui. Então, aí, nesse caso, ele não vai encontrar, tá? Neste caso, eu vou ser obrigado a trabalhar de maneira aproximada. Nesse caso aqui tá tranquilo, porque tá ordenado, né? Então tá chique. Então, o que que eu vou fazer, ó? Proc V, opa, tá? Quem que eu vou levar? O E5 e vou levar para onde? Eu vou pegar isso aqui, ó. Ó. Neste caso, como a gente vai arrastar depois, né? Você dá um F4 aí, trava esse período. Por quê? Porque na hora que eu arrastar, a gente não arrastou no exercício anterior, porque eram 3 linhas, a gente fez uma por uma, então não precisou arrastar. Agora aqui já tem umas 10 linhas. Então aí a gente não vai ficar fazendo uma por uma. Então aí você trava o período, porque na hora que eu arrastar, esse E5 vai virar E6, o K9 vai virar K10, né? E aí vai acabar saindo do trecho que eu preciso. Então dei F4 e ele travou o período. Ponto e vírgula. Que informação que eu quero de volta? A informação da segunda coluna. Eu quero o resultado, ó. Então é A2. O último parâmetro aqui, ó, é procurar de que forma ele vai procurar, valor aproximado, valor exato. Como eu vou ter que ser obrigado a trabalhar pelo valor aproximado, eu não preciso nem dar essa informação, gente. Nem preciso. Por quê? Porque como tá vendo aqui, ó, ele não é obrigatório, porque eu estou vendo a chavezinha aqui, ó, em volta dele. Então, toda vez que não for obrigatório, eu não tenho que dar, né? Então, nesse caso aqui, ó, se eu der Enter, olha lá, sobrepeso. Olha lá, de 25 a 30 é sobrepeso, porque, na verdade, de 25 a 29, né? Porque 30 já é obeso, tá? Então, aí, se eu arrastar, olha lá, olha que chique. É assim, ó. Tá escutando uns cachorros. Quem tá com o microfone aberto aí com os cachorros, gente, desabilita o microfone, né? E aí, quando você for fazer alguma pergunta, você habilita. As, as boas práticas de aula nesse formato, né? Enquanto vocês vão fazendo, gente, me fala uma coisa. Se adaptou bem nesse formato, a distância aqui de aula? Que, né, vocês, afinal de contas, vocês compraram um curso presencial. E nesse formato aqui, está atendendo às necessidades? Aí, o que vocês me falam? Para mim, tá tranquilo. Tá? Pra Tá. mim também. Se, por exemplo, ó, vamos imaginar uma situação assim, o Excel avançado, né? Não sei quem de vocês aí tá com interesse em fazer o Excel avançado, continuar essa labuta aí no Excel, né? Mas vamos imaginar então que você
é que o Senac, né, não tem isso, né, não existe isso, mas vamos imaginar. Que o Senac disponibilizasse turmas, já que a gente está meio sem dia aí correto, né? Toda vez que a gente chega perto, empurra, né? A data de voltar presencial. Vamos imaginar a seguinte situação: que o Senac abrisse turma ou turmas, né? De Excel avançado, né? Nesse formato já, de formato remoto. E te daria aí, sei lá, um desconto por ser remoto. Não sei que desconto, mas vamos imaginar esse cenário. Um curso inteirinho remoto e com um desconto aí qualquer para fazer nesse formato. Interessaria vocês ou não? Eu tenho interesse. Pra mim, Teria, é, também teria interesse mesmo sendo nesse formato. mesmo sendo. Sim, Inclusive, Ah, parece que se você fizer outro curso, você já ganha um desconto de 20%. sim, Eu sim. até perguntei, porque eu já tinha interesse já de estar fazendo o avançado. Aham. Na verdade, hoje o Senac ele tirou bastante essa política de descontos, né? E uma que ainda persiste é para ex-aluno, né? Então, se você já fez curso agora, né? A partir de agora, né? Vocês sempre vão ter direito a algum tipo de desconto por causa desse curso do Excel, né? Mas beleza, eu quis perguntar, ah, até como forma de pesquisa, assim, minha, né? Se as pessoas se interessariam, porque, meu, a gente tá vendo agora, toda vez que a gente começa a chegar perto, ah, essa data ela espirra, né? Ela pula para frente, né? Nossa, e Hum. se você conseguisse ver, de repente, de já começar o Excel avançado já em seguida, né? Não ficar uma pausa muito grande, eu iria achar ótimo. Mesmo Ah, que, é? eu também mesmo que ia achar remoto. ótimo. Então, por exemplo, dessa turma aqui, acho que são 12 pessoas. Não sei quem que. São 12 porque eu tenho esse número na cabeça da questão dos e-mails. Aqui Também me nós estamos com. interessa. Oi? Também me interessa. É. Então, de todos que estão aqui, tirando eu, são 8 pessoas, né? Eu estou vendo 9, mas tirando eu, são 8. Então, todos os 8 aqui se interessaria em fazer o curso já nascendo via remoto. Não se interessaria mesmo assim. Sim, eu tenho Sim. interesse. Sim, Só mas é que uma. aí, mesmo sendo remoto a carga horária inteira, porque aí se ele nasce remoto, ele ficaria remoto o tempo todo. Mesmo assim, se interessaria. Sim. Você Sim, vê, até né? porque não tem previsão de volta, né? Ah, porque eu acho que a gente vai ter que. Isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que no caso do Senac, assim, nos cursos livres, claro que não são todos os cursos livres que será possível de fazer isso, né? Porque às vezes você precisa de um hardware, ou às vezes, por exemplo, uma computação gráfica. A computação gráfica exige um PC muito bom, né? Um computador muito bom. E aí, às vezes, nem o professor tem, né? Por exemplo, se eu for, não é a minha área, mas vamos imaginar que eu fosse dar AutoCAD 3D, né? O meu PC, eu não tenho uma placa de vídeo dedicada, né? Então, eu não conseguiria dar, eu sofreria bastante, ia picotar bastante a aula. E às vezes até o aluno não teria esse tipo de computador em casa, né? E aí eu acho que nesses casos teria que ser presencial mesmo, né? Mas eu acho que para a maioria dos cursos que não demandasse um computador muito potente ou alguma coisa assim, igual é o nosso caso,
Poderia ser oferecido de maneira remota, que eu acho que as pessoas estão se adaptando bem, né? Legal essa pesquisa aí, bacana. Bom, fez aqui o regime, sim ou não? O regime sim ou não aqui, ó. Aqui é aquela história, ó. Deu certo essa aqui? Primeiro, né? Deixa eu começar pelo começo. Deu certo a questão da coluna do resultado? Deu certo, todo mundo? Deu. Bacana, ótimo. Então, ó, agora você vê que o regime sim ou não, ele está aqui, né? Aí, nesse caso, gente, eu posso pegar ou o IMC de novo ou o resultado. Só que aí o resultado, você pega só isso aqui, né? Você deixa o IMC para trás, como matriz, tá? Eu vou fazer pelo IMC para não confundir a cabeça, mas seria possível você puxar pelo resultado sem problema nenhum, tá? Então eu vou vir aqui, PROC V de novo, eu vou pegar o IMC, vou puxar os três aqui, travo, ponto e vírgula 3, e aí eu não preciso informar a última informação. Olha lá, precisa? Sim. Olha lá. Ai, que chique. Olha lá que bonitinho. Faz aí o do regime, sim ou não? Deu certo? Sim. Essa turminha. Turma que tem corintiano não é fácil, não, bicho. Corintiano puxa, né, o ritmo do negócio. Uma coisinha que a gente poderia implementar aqui também, ó. É um monte de sim ou não, sim, não, sim, não, sim, não, né? A gente poderia formatar a célula aqui, né, de maneira condicional, né? Então, por exemplo, quando for sim, pintar de verde, por exemplo, né, azul, sei lá o quê. Quando for, desculpa, contrário, né? O sim aqui é uma coisa negativa. Quando for sim, pintar de vermelho. Quando for não, aí sim, pintar de verde ou azul, né? Então a gente já viu a formatação condicional, né? Olha lá, ó. Formatação condicional, nova regra. Formatação condicional, nova regra. Aí na tela que abre, ó, eu vou marcar formatar apenas células que contenham. Formatar apenas células que contenham. E aí você coloca a regra aqui, né? O valor da célula é igual a. Aqui eu vou pintar, eu vou escrever, tá? É igual assim?
Então, eu vou formatar. Aqui, nesse caso, você pode ou pintar a fonte, se for, eu sempre falo isso, né? Se você for imprimir essa tabela, o ideal é não pintar a célula, né? Não preencher ela. Você vai pintar a fonte, porque senão o cara vai te matar de tanta tinta que você vai gastar. Então, nesse caso, eu vou colocar negrito e a cor da fonte onde eu estou aqui, eu vou pintar de branco. Por quê? Porque como eu vou pintar a, a célula que eu coloco a cor. Então, é aqui, ó, preenchimento. Como é o sim que eu estou fazendo, ele é um vermelho. Eu tenho efeitos aqui, né? Se você quiser fazer um degradê, tal, você pode fazer. Vou fazer um degradê aqui. Deixa eu ver. Horizontal. Acho que o horizontal fica bonito. Não, peraí. Deixa eu pegar a cor aqui, vermelha, né? Aí. Vamos ver como é que vai ficar assim. E ok. Olha lá como é que ficou. Tá? Ok. Olha lá, ele já pintou. Agora falta o verde ou o azul, tanto faz. Então, ó, você pode dar outra regra, células que contenham, você vai fazer a mesma coisa. Só que agora é o não. Lembra de colocar com acento, porque aqui tem acento, tá? Aí eu vou, o preenchimento, pode até ficar azul aqui mesmo. E no caso da fonte, negrito e um branco. Eu vou fazer de novo, não precisa ficar desesperado. Olha lá, ó. Aí que bonitinho que ficou. Então, por exemplo, ó, vamos emagrecer esse cara aqui. Vamos botar 85 quilos. Caramba, ainda é sobrepeso? 80 quilos. Ah lá. Ele ficou com o peso normal e ele não precisa fazer regime. Então, eu vou fazer aqui, ó, mostrar para vocês como é que ficaram as regras, né? Olha lá, ó. O sim, ele ficou. Lembra o seguinte, né, gente? Ó, eu antes de fazer, eu selecionei o trecho inteiro. Eu esqueci, Malaspina. Eu fiz só na primeira. Não tem problema. Se você fizer as duas regras para a primeira célula, pode arrastar que ela replica para as outras, tá? Não tem problema. Então, ou você faz tudo em uma e depois arrasta, ou você seleciona para poder fazer antes, tá? Então aqui, ó, qual que é o trecho, né? Vai aplicar-se até G5 a G14. O não, ele é azulzinho, não precisa ser igual ao meu aí, degradê. E o sim, ele é vermelhinho. Deu certo aí? Sim. Nossa, a moerada não tá fraca, não, hein? Nossa senhora, essa moerada é punk, rapaz. Moerada nervosa. São as primeiras que respondem. Carlos, deu certo? E o Carlos morreu. Carlos, tá aqui ainda. Deu certo, sim. Bom. Bom. Tô com sono, mas comigo. Você tá com sono? Sem vergonha. Cheio de serviço às 8 horas. Você trabalhou até que horas?
Às 8. Ah, aí é duro, né? Que até é isso que eu venho observado, na verdade, lendo, né? Em várias situações, que é o seguinte: o lance do home office, ele acaba exigindo mais da gente, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando mais. Mesmo porque eu estou tendo que adaptar muita aula para essa situação e tal, né? Mas parece que a gente fica mais à disposição, né? Sei lá, os horários fica dá uma bagunçada, tal. Eu não sei se vocês estão com essa mesma sensação. É normal da gente extrapolar os horários, tal. Ó, então, ó, esse aqui ficou tranquilo, ó. Vou salvar IMC. Olha, tá indo bem rápido hoje. Agora, o que que acontece? A gente ainda tem meia hora para o intervalo. O que que acontece? A gente tem a Tech Buy e a folha de pagamento. A folha de pagamento, eu acho que ela vai ser a mais chatinha aí, tá? Porque ela é mais compridinha, tá vendo? Vamos fazer a Tech Buy. A Tech Buy, eu vou dar aí, vocês vão ter agora, são 9h30. Eu vou dar aí uns 15 minutos para vocês fazerem, mas sozinhos, tá? Então, ó, tem o nome do curso, tá aqui tudo na tabela, ó. Ó, então eu tenho para preencher o nome do curso e o valor da mensalidade. E eu tenho aqui, ó, nome do curso e valor da mensalidade, certo? Então eu vou deixar vocês fazerem sozinhos aí, vou dar uns 10 minutos aí. Qualquer coisa a gente sai um tiquinho mais cedo para o intervalo. A hora que a gente terminar a Tech Buy, a gente já sai para o intervalo, porque na hora que começar a outra lá, ela é mais chatinha para fazer, né? Tem mais coisas para fazer. E aí a gente começa e termina ela. Tá certo? Vamos tentar fazer. Eu não vou ajudar, certo? Eu vou até tirar aqui a minha tela. Não sei se atrapalha. Não, vou deixar a minha tela para vocês verem qual que é o arquivo que é para abrir, tá? Esse TechBuy aqui. E aí, então agora é 9h30 até 9h40. Eu vou deixar vocês fazendo, tá? Beleza? Toca ali pau aí então para fazer então, galera. Vamos ver se vocês conseguem fazer.
Voltando. Conseguiram fazer? Sim. Que é isso? Sim. Então, deixa eu lá. É facinha, né, essa aqui, né? Então, ó, como é que funciona aqui, né? PROC-V, eu vou no código. A única coisa é que você tem que ir lá na outra tabela, né? Lá na outra aba, aliás, né? Só isso. Que ela é bem fácil, né? O C4 aqui, que é o meu código, eu vou lá na minha tabela, tá? Pego essas informações aqui, dou um F4 na parada, ponto e vírgula. Eu quero o nome agora. Ele é o 2. Preciso da última informação, né, de se é aproximado, se é exato. Aqui está ordenado, né? A coluna do código está ordenado. Então, necessariamente eu não preciso, é só dar Enter. Olha lá, Word básico, certo? Então, tuk-tuk, ele já puxou todo o resto aqui, ó, já está perfeitinho, certo? E aí eu tenho mais um PROC-Vzinho simples aqui. Vou pegar aqui o código de novo, ponto e vírgula, volto aqui na tabela, pego a tabela de novo, ops, aí, F4 de novo, só que agora é minha coluna 3. Pronto. Aí, ó. Fechou. Então aqui ficou a, a, a fórmula, né? A função do valor da mensalidade e a outra, do lado, né? Aqui o nome do curso é a mesma coisa, só que o número aqui final é o número 2 e não o número 3. Só isso que muda. Alguém com dúvida aqui? Mamãozinho demais, né? Tudo certo? Sim. Sim. Então, vou salvar aqui também. Essa TechBuy, ela é bem facinha. Tá aí. Então, o que que acontece? Agora, se você observar aqui a folha de pagamento, eu vou só dar uma espiada nela. O que que acontece? Eu tenho um monte de tabelas auxiliares, das quais eu vou ter que buscar essas informações aqui, né? Então, eu tenho, através do salário bruto da pessoa, eu vou ter que vir aqui, ó, e buscar imposto de renda, salário família, e assim sucessivamente. Tem um monte de coisinha aqui que eu, eu, eu vou precisar calcular, né? Descontos de vale transporte, enfim, essa aqui é um pouco mais complexa. E até pela questão de salário, ó, com nome, é, qualquer coisa, dando tempo, se der tempo hoje, até já a gente já monta um ou outro gráfico aqui, já para vocês verem, porque eu vou ter aqui, olha que informação fácil, né? Eu vou ter o salário por pessoa aqui, posso até ir atrás de outras informações, por exemplo, pessoa com número de filho, enfim. Dando tempo, a gente vê esse negócio do gráfico, tá? Então, vamos dar uma paradinha, nós vamos dar, é uma paradinha antecipada aí, né? Vamos dar uma paradinha, porque na hora que a gente começar, isso aqui vai ser um pouco mais complexo. Não vai demorar as 2 horas para fazer, mas pelo menos 1 hora aí com certeza vai demorar, né? Então aí a gente volta
daqui, quando der 10 horas, né? Agora aqui para as 10, pode ser? Tudo bem. Tudo bem? Então tá, eu vou parar a gravação aqui e aí depois eu começo a startar outra gravação dessa segunda parte da aula, beleza? Sim.